Oi, gente, tudo bem com vocês? Respondendo a pedidos lá do meu Instagram sobre como foi planejar a minha viagem para Paris, aqui estou eu para dar detalhes para vocês. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Não esquece de deixar aí o seu joinha e se ficar com alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Paris pra mim sempre foi assim o sonho da vida. Nunca sonhei, eu preciso ter um carro, eu quero morar de frente pra praia, nada disso. Eu quero pisar em Paris. Sempre foi o meu sonho, o grande sonho da minha vida. Quando eu era mais nova, eu trabalhei em Ipanema, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, quem conhece, né? E é um bairro que recebe muitos turistas. 80% da loja que eu trabalhava, que era um cybercafé, eram turistas. Porque naquela época não tinha facilidade que a gente tem hoje para fazer ligação, a gente não tinha WhatsApp, né? Na época era o Messenger e e-mail no máximo. Ligações internacionais eram caríssimas. Então essa loja, um cybercafé, tinha cabines telefônicas e de internet para que os estrangeiros pudessem usar. Lá eu conheci vários estrangeiros, inclusive conheci o Olivier, que é francês, que é meu amigo até hoje, best friend, a gente se fala sempre. E conhecendo essas pessoas, eu fui desenvolvendo esse desejo, né, de conhecer também. Porque antes disso, não tinha contato assim com estrangeiros, eu não pensava em ir para outros países. Antes de eu trabalhar também em Ipanema, eu já tinha trabalhado 2 anos na rodoviária aqui no Rio. E na rodoviária também conheci estrangeiros, conheci muitos aqui de países da América do Sul, mas nenhum deles me despertou tamanho desejo de conhecer como eu pisar na França e mais especificamente em Paris. Somado a isso, a conhecer essas pessoas nesses lugares que eu trabalhei, tinha a questão de eu ter feito faculdade de design gráfico. No design gráfico a gente aprende história da arte e posteriormente eu fiz pós-graduação, depois de me formada em design, eu fiz pós-graduação em história da arte. E como Paris é o berço da história da arte, não tinha como, a cada história que eu lia, eu não me apaixonar. E aí depois também comecei a estudar história, né, fazer licenciatura em história, e me apaixonei pela história do país, e isso foi vindo ao longo dos anos, né, cada livro que eu lia, a cada história que eu tomava conhecimento, e aí com a internet, né, a gente vendo fotos, Instagram principalmente, aquilo ali foi só crescendo dentro de mim, ao ponto que chegou um momento assim que aquilo era o objetivo da minha vida, não só o sonho da minha vida. Porque eu costumo dizer o seguinte, você pode ter um sonho, mas se você não transformar ele em objetivo, você não passar a viver por ele, ele não vai se realizar. Vai ser simplesmente um sonho e é como acontece com muitas pessoas, infelizmente. Às vezes tem um sonho, mas não transforma ele em objetivo, não luta para que ele aconteça e sonhos, assim como eles surgem, eles também desaparecem. E eu não poderia deixar Paris acontecer isso na minha vida, né? Paris tinha que se realizar. Em janeiro de 2020, eu finalmente comprei a minha passagem para eu conhecer Paris. Mas, né, buscando ali passagens mais baratas, estava mais barato eu comprar um trecho Rio-Londres do que eu comprar um trecho Rio-Paris. Mas para mim estava ótimo, em algum momento eu ia pisar em Paris. Só que daí veio a pandemia, né? Em julho de 2020 seria o meu voo, eu embarcaria para Londres no dia 20 de julho de 2020, mas em março começou aquele período que a gente tinha que ficar em casa, tudo começou a ser cancelado e, infelizmente, a viagem foi cancelada. Eu fiquei vivendo aquele período ali de pandemia, os 30 dias que a gente precisou ficar trancados dentro de casa. Sério, gente, eu ficava assim, será que eu vou morrer sem conhecer Paris? Meu Deus, estava tudo pronto. Eu já tinha comprado a passagem, já tinha feito as reservas de hospedagem, estava tudo pronto. O que essa pandemia teve que aparecer e tudo mais? Óbvio que isso não era nada, né? Diante da gravidade da situação, pessoas morrendo no mundo todo. Isso, obviamente, para mim, naquele momento era algo muito mais relevante. Mas eu não poderia deixar de pensar essa questão de, meu Deus, será que eu vou ser uma vítima da pandemia e não vou conhecer Paris? Isso era algo que passava na minha cabeça e eu não vou ser hipócrita de dizer que não pensei. Pois bem, a viagem foi cancelada
Tá aqui o e-mail do cancelamento. Meu coração doeu, gente. Olha como meu coração doeu quando eu recebi aquele e-mail do cancelamento. Mas naquele momento que a companhia cancelou, a minha companhia era a TAP Portugal, ela me deu duas opções na hora do cancelamento. Ou eu reavia meu dinheiro de volta, né? Ali eu poderia dizer, eu quero meu dinheiro de volta. Ou eu deixaria o valor com eles e receberia um voucher para eu usar posteriormente, depois da pandemia. E como, tipo assim, Paris era uma coisa que um dia se realizaria na minha vida. Eu não queria pegar aquele dinheiro de volta, até porque eu tinha comprado a passagem muito barata. Eu tinha conseguido ida e volta por R$2.000. R$2.000, tá aqui ó, a passagem que não me deixa mentir. É um valor muito baixo. E aí esse era um outro ponto que eu ficava pensando muito, falava, meu Deus, será que eu vou conseguir uma outra passagem assim tão barata? Claro que eu não vou conseguir, depois da pandemia, preços aumentando, não vou conseguir. Mas enfim, nunca fui uma pessoa de perder a fé nem as esperanças, e muito menos me deixar abater porque adversidades apareceram. Então optei pelo voucher. E como eu optei pelo voucher, eles me deram um acréscimo, eu não me lembro se foi 15% ou 10%, também vou colocar aqui. E aí eu ganhei esse acréscimo e eu fiquei com um crédito de 2.500 e alguma coisa. Não mais só de R$2.000, então, né, já era um ganho. Já tinha esse crédito da passagem e eu teria que usá-lo em 2 anos, né? Eu recebi isso no início de julho de 2020, que o voo foi cancelado, e eu recebi esse voucher. Eu teria ali 24 meses para poder utilizar esse voucher, então eu teria que viajar nesse período obrigatoriamente. Depois virou o ano, tipo, 2022 é o ano que eu vou pisar em Paris, meu Deus, não tinha um dia que eu não pensava nisso. E daí comecei a pesquisar as passagens, e a passagem aérea internacional, ela é diferente da nacional. A nacional, se a gente comprar ela com muita antecedência, meses de antecedência, ela é muito mais barata do que você comprar perto da viagem. E a internacional não, ela é ao contrário, ela é muito mais barata, você comprando ela, faltando tipo 5, 4 meses ali para viagem, é um bom período para você poder pesquisar. E aí eu comecei. O primeiro ponto do projeto Paris que eu fui executar foi o meu passaporte, que eu já tinha, mas como eu sou divorciada, o meu passaporte ainda estava com o nome de casada, né? E eu não queria ter lá meu passaporte carimbado com o nome de casada, e meus outros documentos também já estavam todos regulares com o meu nome de solteira. Eu nem ia conseguir embarcar com esse passaporte, então eu atualizei meu passaporte. Esse foi o primeiro passo do Projeto Paris. Tiquei lá na minha listinha, passaporte ok. E comecei a procurar as passagens que eu consegui comprar em maio de 2022. Outro ponto que eu precisava analisar era as minhas férias, né, gente? E aí, o que eu fiz? Eu primeiro eu comprei a minha passagem, porque eu não poderia me dar o luxo de escolher um mês de férias e ficar presa naquele período ali. Se a passagem fosse uma fortuna, eu não ia conseguir embarcar. Então, primeiro, eu comprei a minha passagem. Aí eu ficava lá no site da TAP dia e noite. E um outro detalhe importante é que não sei por que razão, né, mas as passagens aéreas, elas costumam estar mais baratas às quartas-feiras à tarde e na parte da madrugada também. E eu fiquei procurando, né, nesses períodos. E quando eu vi ali um valor que se encaixava nesse valor do voucher que eu tinha, eu comprei. Comprei por R$3.200 e eu tive que inteirar 600 e pouquinho, porque eu tinha o voucher, né, de 2.500 e alguma coisa. Tive que inteirar, mas, né, R$600 não era nada para ir a Paris. Comprei a passagem. Gente, quando eu comprei a passagem, o meu desespero aumentou muito mais, porque assim, já era algo concreto, eu ia pisar em Paris. E coincidentemente, porque assim, como eu falei, né, eu escolhi comprar a passagem primeiro antes de decidir minhas férias, para escolher o período mais barato. E o dia mais barato para o embarque era, coincidentemente, dia 27 de setembro, que é o Dia Mundial do Turismo, o Dia Internacional do Turismo. Olha que coisa legal, né? Eu que amo turismo, acabei de me formar guia de turismo aqui no Rio de Janeiro. Isso para mim foi também uma coisa muito significante. Foi bem legal. 27 de setembro e a data do retorno 10 de outubro. Eu ficaria na Europa durante 15 dias. Pronto, comprada a passagem, eu fui escolher a hospedagem. Isso também era um outro desafio,
porque como eu viajei sozinha, né, eu não queria ficar num bairro deserto, circulando sozinha a determinados horários. Eu não sou da noite, os meus passeios basicamente são sempre de dia, mas vários dias eu cheguei à noite, né, no hostel, claro. E teria a questão do embarque para Londres, que eu embarcaria na Gare du Nord, que é uma estação muito conhecida lá em Paris. Vou pegar o trem bala para ir para Londres. E como eu teria que estar na estação 6h30 da manhã, isso tudo também foi um ponto que eu precisei considerar. Porque como que eu, uma mulher, ia sair sozinha, né, de madrugada, basicamente. Paris é uma cidade que acorda tarde, as coisas acontecem tarde. Acordar-se muito cedo assim e sair muito cedo é madrugada, eu não queria correr esse risco. Então eu escolhi uma hospedagem ali próxima à Gare du Nord, que foi o St. Christopher Inn. Vou deixar o link aqui. Não gostei, mas vou contar isso num outro vídeo, mas em termos de localização para mim foi perfeito por essas razões que eu apresentei para vocês. Passagem comprada, hospedagem, reserva da hospedagem feita. O terceiro ponto é a grana que você precisa apresentar na imigração. A minha imigração, ela foi em Portugal. Como eu comprei a passagem pela TAP, isso é um outro detalhe, anota aí, que eu acho muito importante. Por quê? França e Portugal fazem parte de um tratado que abre as fronteiras para países que fazem parte dessa lista, que é o Tratado Schengen. Eu pousei em Portugal, a minha imigração foi em Portugal, então ali eu estava livre para rodar todos os países que fazem parte dessa lista sem passar por imigração novamente. Então a cereja do bolo foi isso, o voo pousou em Lisboa, Portugal fala português. Gente, olha, maravilhoso, né? Antes do embarque eu já tinha tomado conhecimento disso, então isso foi uma coisa que também me deu paz. Eu não ia precisar gastar o meu inglês na imigração. E principalmente no momento assim de extremo nervosismo, porque isso também é um outro ponto que estava me deixando muito nervosa. Eu vou contar para vocês também num dos próximos vídeos, como foi a minha imigração em Portugal. Mas eu estava nervosa por questões de eu embarcar sozinha, né? Uma mulher negra na Europa, enfim, N questões passavam pela minha cabeça que eu pudesse ter problemas lá na imigração, mas graças a Deus não tive nenhum, vou contar no vídeo posterior para vocês. Então, na imigração em Portugal, é isso. Você comprou a passagem pela TAP, a TAP é portuguesa. E lá tem a questão seguinte, a companhia aérea, por exemplo, a Air France, ela é francesa, né? Ela pode voar do Rio a São Paulo, ela pode voar de um outro país, que não seja na Europa, né? Direto para a França. A TAP não. Obrigatoriamente, a companhia ela tem que primeiro pousar no seu país de origem, para daí a gente fazer a troca de aeronave e pegar uma outra para aí sim pousar, no meu caso, na França. Então esse é um ponto positivo de se viajar pela TAP, porque obrigatoriamente ela vai ter que pousar em Portugal, independente de qual país você for depois. Viajou pela TAP, ela primeiro vai pousar em Portugal e você vai passar pela imigração falando português, isso pra gente que é brasileiro, maravilhoso. Beleza? Na imigração, você tem que comprovar um valor. Você já tendo passagem e hospedagem, esse valor é 65 euros por dia, né, de permanência no país. Eu tinha 14 dias para ficar na Europa, né, teoricamente na França só, que na imigração eu mostrei os países que eu iria, mas a minha passagem era Rio-Paris. Então eu tinha que apresentar um valor, por exemplo, me apresentando na imigração portuguesa, esse valor, se eu não me engano, era de 45 euros só. Só que eu fiquei com medo, né, de apresentar um valor menor, 14 vezes 65 euros ali, que eu acho que dava 3.000 e poucos reais, vou colocar aqui que eu não lembro de cabeça. Eu fiquei com medo de ir só com esse valor e ter problema. Então eu já fui com o valor da França, que dava cerca de 5.000 reais, 65 euros por dia. Eu fui com esse valor. Esse valor, você pode levar ele em espécie, dinheiro vivo, que eu também não recomendo, mas você pode apresentar seu cartão de crédito, né? Lá o limite do seu cartão de crédito. Você pode apresentar no cartão da Wise, que é o caso que eu fiz também. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você fazer conta na Wise, que é excelente para quem vai fazer viagens internacionais. É seguro e o custo, as taxas são muito mais baratas do que você
utilizar o seu cartão, por exemplo, da Nubank, que é o meu caso. A taxa de IOF lá é bem mais baixa, é mais vantajoso para comprovar. Então, gente, esses são os 3 pontos mais importantes e foram os pontos que eu foquei no meu projeto Paris. Passagem, né? Primeiro ponto lá, o passaporte, que é o básico, senão você não embarca. Passagem, hospedagem e essa grana para apresentar na imigração. Se você ainda tem alguma dúvida sobre tudo que eu falei, deixa aqui nos comentários, porque assunto de viagem, assunto de Paris é algo que eu amo falar. Eu posso ter esquecido também algum detalhe, se você tem alguma dúvida, deixa aqui que eu te respondo. E relembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ativa o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos e não deixa de deixar aí, olha que redundância, né? Deixa aí o seu joinha para contribuir para o crescimento do nosso canal. Um beijo e até a próxima!